E aí, Bistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Pro. No programa de hoje, vamos entrevistar ele, corintiano roxo, o peregrino mundial, o mestre dos games, o doutor do design, o amante dos animes, o iluminado Alan Richard da Luz. Alan, obrigado por aceitar participar do nosso programa. Como você está? Eu estou muito bem. E você? Estou bem também, agora que você está aqui na nossa presença. Agora, para quem não te conhece, se apresente, conte mais sobre a sua trajetória acadêmica e sobre a sua vida pessoal. Nossa. Meu nome vocês já sabem. Eu sou doutor em design. Dou aula nos cursos de design digital e design de games, principalmente no curso de design de games. Minha pesquisa, tanto no doutorado como no mestrado, é sobre games, é em cima de games, sempre juntando essas duas paixões da minha vida, que são o design e os games. Sou casado, segundo casamento. Que mais? Sim, sou corintiano roxo. Já sofri mais no passado, hoje sofro menos. A idade vai deixando a gente mais tranquilo. Não entendi o peregrino do mundo, isso eu não entendi, mas tudo bem. O que é um jogo? O que é um jogo? Mas que pergunta! Um jogo é algo feito para lhe entreter. De maneira sadia e voluntária. E que vai lhe trazer aprendizados tanto diretos quanto indiretos. E é algo que está na base do que nos torna humanos. E dormir da XP? Dormir da XP? Dá. O que, na sua opinião, é essencial para criar um bom jogo? Sensibilidade. Né? Eu dou aula no curso de games, que é um curso de design, né? E por ser um curso de design, assim, a gente não consegue fazer nada no design sem entender que a gente está fazendo algo para um outro. Né? Então a gente precisa ter muita sensibilidade para poder se colocar no lugar desse outro e entender que experiência que você está a fim de proporcionar para esse outro. E quanto que essa sensibilidade afeta na jogabilidade do jogo? Afeta na maneira como você, por exemplo, vai alcançar ou não esse outro. Né? Jogos são experiências estéticas, né? E o jogador ele vai se sentir tocado ou não pelo seu jogo. Afeta nesse sentido. Agora entendo. Viajar para diversos lugares ajuda na concepção de cenários para os jogos? Viajar para muitos lugares ajuda na concepção de mundo. Né? Acho que não só para os jogos, mas com certeza ajuda nos jogos também. Né? Você criar novos, você conseguir entender como o mundo é diverso, como o mundo é diferente e como o mundo pode ser observado de maneiras diferentes é importante, sim. Desde quando você pensou em atuar na área de design de games? Acho que foi quando comecei a dar aula em 2004. Eu sou designer gráfico de formação. Atuo no design desde 93. E no começo dos anos 2000 eu comecei a sentir muita vontade, achei que, poxa, que vontade de dar aula, que vontade de passar o que eu sei para frente, né? E eu comecei a enveredar por esse meio acadêmico, etc. Comecei a dar aula em 2004 e quando eu comecei a dar aula, veio a necessidade de fazer uma especialização, fazer uma pós-graduação. Nisso pintou a chance de entrar num mestrado. Eu falei assim, quer saber? Vou pesquisar sobre games, que é uma área que eu também gosto muito. E a partir de então eu sou pesquisador sempre na área de games. Muito bom. Ser um professor é algo que você sempre sonhou ou foi algo que acabou acontecendo no meio do caminho? Eu acho que se eu pensar bastante profundamente, eu sempre sonhei com isso, sim. Acho que isso é muito hoje eu enxergo muito como um propósito de vida meu. Né? Eu, sem dúvida nenhuma, se eu estivesse trabalhando no mercado como designer gráfico, eu estaria ganhando 3 vezes o que eu ganho como professor, mas
é muito gostoso, é muito satisfatório para mim, é muito compensador estar em sala de aula, né? Estar com alunos e aprender com esses alunos é muito gostoso para mim. Por isso que eu digo mesmo assim, para mim é muito um propósito de vida. Estou preenchendo muito um propósito de vida. Uhum. Você publicou o livro Videogames, História, Linguagem e Expressão Gráfica. De onde surgiu a inspiração para escrever e como foi o processo? Na verdade, esse meu livro, lançado em 2010, né, ele é uma adaptação do meu mestrado, que é uma pesquisa que vai falar sobre a evolução da linguagem gráfica dos jogos ao longo dos anos e como isso foi afetado pela tecnologia envolvida nesses processos. A inspiração veio daí, então, acho que o meu mestrado ele foi muito bem aceito na academia e por conta disso veio um convite da editora para transformar aquele trabalho de pesquisa em um livro. Dentro de todo o desenvolvimento de um jogo, qual a área que mais te desperta interesse? Olha, é engraçado porque eu sou um pesquisador de games, eu sou gamer, eu jogo bastante, menos do que eu gostaria, claro. Mas assim, eu não atuo na área de design de games, né? Eu sou um pesquisador em games, eu sou um especialista em Game Studies e história dos games principalmente. Então eu gosto muito de estar por trás nessa fundamentação teórica, preparando o aluno para entender o que tem por trás disso tudo. Entender que aquilo não é só um software que está rodando, né, que tem muita coisa envolvida, né? E ultimamente eu tenho levantado uma bandeira muito grande, foi uma bandeira inclusive de um evento que a gente preparou, que a gente teve semana passada, tanto no campus Paulista 2 quanto no campus Morumbi, chamado Gaming for All, que é uma bandeira de enxergar, já que os games são uma mídia muito expressiva, enxergar os games como uma ferramenta de resistência também. Interessante. Esse ano tivemos o triste episódio em Suzano e teve toda aquela repercussão negativa relacionando violência aos jogos eletrônicos. O que você pensa sobre isso? Foi uma tragédia, foi uma coisa muito triste, mas assim, relacionar diretamente os videogames ao que aconteceu é uma coisa ingênua, é uma coisa muitas vezes de má fé, tá? O videogame é uma mídia, e como uma mídia ele é como o cinema, ele é como a TV, ele é como o rádio, ele é como o Spotify, e assim, ele vai estar inserido nesse caldeirão de influências disso tudo, mas não pode ser usado como bode expiatório. O modo como essas influências acontecem são muito complexas, né? Dizer que o videogame não tem influência nenhuma em nada também é uma ingenuidade, né? Se as mídias não tivessem influência, não existia a publicidade. Sim. Mas também é uma ingenuidade dizer assim, não, foi o videogame, apontar o videogame como causa. Eu brinco que é algo que parece dentro daquela lógica do Homer Simpson, de que a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. É bem isso mesmo. Que habilidades os jogos nos ensinam que podemos usar na vida real? Olha, as mais diversas, desde o mais óbvio que é a capacidade de coordenação motora fina, esse é o mais óbvio, mas assim muitas faculdades, muita da nossa capacidade cognitiva ela é ajudada pelos videogames, tanto na rapidez de raciocínio ou de escolha, a capacidade da gente de, por exemplo, de fazer escolhas em ambientes de pressão, é uma coisa que a gente treina muito no videogame e isso a gente leva para a vida. Gente, até fisiologicamente, por exemplo, tratamento de ambliopia, que é o famoso olho preguiçoso. Algumas pessoas têm, aí tem que usar usando tampão no olho, etc, etc. O videogame acelera o tratamento de ambliopia em 400%. Então, quer dizer, até nisso a gente pode enxergar o uso terapêutico do videogame, né? A gente tem muito desses assim, algumas novas plataformas a partir do Wii, em 2005, que são baseadas em gesto, interfaces ápticas baseadas em gesto, elas são usadas em tratamento, em fisioterapia, em tratamento de pessoas com pós-trauma. Então, a gente tem, uso em infinitas possibilidades.
Se pudesse viver em um jogo, qual seria e por quê? Nossa, se eu posso ver um jogo. Não sei dizer. Não sei se eu viveria em algum jogo. Né? Jogos são sempre modelos de alguma realidade, né? Acho que a gente... Não sei se eu viveria em algum jogo, não. Muito bem. Espero não ter te frustrado. Não, com a resposta. Tá esperando alguma coisa tipo Pac-Man ou Ah, Mario? não. Viver no Pac-Man, pelo amor de Deus. Viver num labirinto escuro perseguido por fantasmas e comendo pílulas. Não, obrigado. Muito bem, Pro. Chegou a hora do nosso ping-pong especial com a prova surpresa. O quadro funciona como uma prova oral. Eu vou fazer uma série de perguntas e você escolhe uma das alternativas. Preparado? Tem escolha? Gato ou cachorro? Eu fui cachorreiro a vida inteira, hoje gato. Enredo ou jogabilidade? Jogabilidade. Mundo aberto ou fechado? Mundo aberto. FPS ou terceira pessoa? Ah, terceira pessoa. Corrida ou ação? Ação. Terror ou aventura? Aventura. Indie ou mainstreaming? Indie. Single player ou co-op? Single player. Mortal Kombat ou Street Fighter? Os dois. Medal of Honor ou Call of Duty? Nenhum dos não gosta de FPS. Tô frustrando. Não, tá tranquilo. PC ou console? Console. PlayStation ou Xbox? Switch. Mario ou Sonic? Mario. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Toy Story ou High Score Girl? Porra! High Score Girl. Senhor dos Anéis ou Harry Potter? Senhor dos Anéis. BoJack Horseman ou Rick and Morty? Tô fazendo BoJack. você pensar muito. BoJack. South Park ou Bob Esponja? South Park. Escola de Rock ou The Get It Down? Get It Down. Cerveja ou cachaça? Poxa, meu. Pô, cerveja ou vinho, cachaça ou vinho, cerveja e cachaça. Puta, cerveja e cachaça. Tô louco. Esporte físico ou eletrônico? Esporte físico. Mac ou Windows? Mac. Eletrônico ou rock? Eletrônico. Daft Punk ou The Prodigy? Prod. Crystal Castles ou Dura Dura? Poxa. Eles foram buscar mesmo, né? Porra. Que são Castles? Videogame ou anime? Videogame. São Francisco Xavier ou São Francisco, Califórnia? O lance é essa justa, é isso, né? É isso mesmo, né? Acho que a intenção foi alcançada. Cara, são propósitos tão diferentes os dois. Os dois, socorro. Não vou fazer isso. Europa ou América Central? Eu não conheço nada da América Central, na verdade. Então não posso responder. Tranquilo. Não posso responder. Então você fica com a Europa. Se eu conheço a Europa. A América Central eu não conheço. Tenho muita vontade. Nolan Bushnell ou Steve Jobs? Cara, quer saber, Bushnell? Por quê? Agora eu quero saber, porque você demorou muito para responder. O Steve Jobs, os dois são dois iconoclastas, né? E como iconoclastas, eles têm muitas coisas complexas na vida deles, né? A gente pode falar palavrão aqui? Não, né? Melhor não. Tá bom. Eu falo em sala de aula, tudo bem.
O que acontece? E o Steve Jobs, ele é uma pessoa, sem falar palavrão, idiosincrática. Idiosincrática, né? Ele fez muita coisa que não é legal na vida dele, né? Apesar de ser uma pessoa que enxergou além de muita gente, que conseguia desenvolver potencial de muita coisa, onde ninguém via nada, etc, etc. Nesse ponto, o Bush, eu acho que ele era uma pessoa mais... não sei se mais pura, mas assim, eu gosto mais da visão que ele tinha nesse começo dos anos 70 do que da visão do Jobs. Não sei lá, os dois são fantásticos, é difícil, é muito difícil, né? Aliás, o Steve Jobs foi funcionário do Nolan Bushnell. Tá? Ele foi um dos primeiros funcionários da Atari. Tá? Pra quem... Mas é difícil, Eu mexi muito aí. Ele mexeu muito, é complicado, é complicado. Você passou de nível para responder a próxima pergunta. Desta vez, uma dissertativa. Poxa! Conte um pouco mais sobre o projeto Tecido Urbano que você desenvolve nas redes sociais. Nossa! É um projeto que eu desenvolvo? É só uma hashtaguinha que eu uso para umas fotinhas legais que eu posto. Eu sou designer gráfico de formação. E como designer gráfico, eu gosto de observar muito como a cidade se expressa visualmente. Né? E a gente consegue tirar beleza de muita coisa que está ali, a gente passa... Tem muita coisa invisível na cidade. Né? Podia chamar Cidade Invisível esse projeto, não é um projeto. E eu gosto, às vezes, de tentar enxergar essa beleza e por isso eu uso essa hashtag tecido urbano, que é como se fosse um tecido que a gente tem na cidade, que constrói essa beleza que está escondida nos pequenos recônditos, por aqui, por ali. Uma textura, um padrão, uma feliz coincidência visual. Então é uma tentativa de extrair essa linguagem gráfica que está escondida na cidade. Vamos para a fase seguinte. Queremos saber do que realmente importa. Dos seus momentos na sala de aula. Queremos histórias polêmicas. Jesus amado, vou embora. Esse é o quadro Casos de Aula. Tem alguma história engraçada ou polêmica que teve em sala de aula? Deixa eu ver. Uma que me vem à cabeça, acho que a gente estava falando sobre isso e que me veio à cabeça na hora. A gente tem, eu dou aula no Campus Morumbi, no Paulista 2, e no Paulista 2 o prédio ele é muito sensível a tremores, né? E acho que 2016, creio eu, ou 2017, não lembro agora, não me recordo direito, teve um tremor de terra, um terremoto muito grande no Chile, ou foi no Uruguai, não lembro agora onde foi. E repercutiu assim, aqui o espigão da Paulista, ele vibra muito com esses tremores que dão ali no Pacífico. E o nosso prédio tremeu. Mas o que foi mais engraçado é assim, eu estava dando aula, no meio da aula, explicando alguma coisa de fundamentos, etc. Estava com um canetão na lousa. E de repente eu comecei a sentir balançar assim, falei, nossa gente, eu tô tonto. Eu acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu não tô bem. Aí eu olhei pros alunos, os alunos olharam pra mim e falaram assim, professor, o prédio tá balançando. A gente foi todo mundo embora. Mas eu não fazia ideia que era o prédio que tava balançando, eu achei que eu que tava passando mal, porque o bagulho tava tenso. Eu lembro dessa história, acho que foi engraçado, porque os alunos que me socorreram falaram assim, professor, tá balançando o prédio, professor. Não é você. Você não está louco. Não estou louco, era o prédio que estava avançando. E agora o que você não sabe é que nós investigamos os corredores mais obscuros da AMB, Jesus. além da Deep Web, para ouvir histórias dos alunos sobre você. Este é o querido professor. Funciona assim, Pro. Vamos exibir 3 histórias de 3 alunos seus. Você e a plateia tem que descobrir qual delas é a verdadeira. Preparado? Vamos lá. Plateia, preparada? Preparado. Opa! Querido professor, eu lembro que um dia a gente estava conversando sobre desenhos antigos, debatendo, e eu lembro que eu falei que Space Ghost é muito ruim. E você chegou pra mim e falou que amava esse desenho.
E aí, professor, o que você me disse? Eu já tenho que falar se é mentira ou se é verdade? Isso. Essa deve ser mentira, porque assim, o desenho Space Ghost lá na década de 60, começo de 70, não sei o quê, eu não gostava do desenho. Eu gosto do Space Ghost, ele no talk show do Adult Swim, que é fantástico, mas assim, eu não gostava do desenho não, então eu não devo ter defendido o Space Ghost, não. Vamos para o segundo vídeo. Querido professor, você constrangeu uma amiga minha. Ela estava apresentando um trabalho na sua aula e quando ela confundiu uma igreja protestante americana com uma igreja barroca brasileira. Você parou a apresentação e deu uma baita de uma bronca nela. E traumatizou a coitada. Nossa, pensei que era só história legal. Eu traumatizei alguém, será? E aí, verdade ou mentira? O que você acha? Nossa, dá pra ver a terceira? Podemos rodar. Querido professor, adotei um gatinho e dei o nome dele de Alan em homenagem a você. Aí foi mostrar a foto pra você e você só olhou e falou, tá ok. Agora toda vez que eu olho pro Alan, eu fico triste. Eu imagino que a segunda seja verdadeira. Mas... Porque eu não lembro de nenhum aluno que tem lá É gatinho. que dessas três, uma só é verdade. Uma só é verdade, Uma né? só é verdade. Se uma só é verdade, que é do meio, então, a segunda. Será? E aí, platel, o que vocês acham? A1, A2 ou A3? Pode rodar agora. Essa história é mentira, na verdade eu nem te conheço. Essa história é verdade. Até hoje ela lembra dessa bronca. É mentira. Essa história, eu nem tenho gato. Gente, agora, pelo amor de Deus, hein? Confundir a igreja barroca com uma igreja protestante americana? Ah, mas dá um esporro nela também, pô. Poxa vida. Ah, poderia... Pô, mas vocês pegaram... A história verdadeira é justo uma história de trauma? Infelizmente, estão chegando os créditos e zeramos o programa. Pra fechar... Pra fechar, qual conselho você daria para o Alan no começo de carreira? No começo de carreira. Deixa eu ver que bobagem que eu fazia no começo de carreira que eu não faço mais. Acho que a rigidez, a rigidez demais atrapalha um pouco o ensino, né? Eu acho que a gente tem que entender, isso vem com a experiência. Isso vem com a experiência, não tem jeito. De que é muito curioso como cada turma, de cada semestre, de cada curso tem uma química diferente, e mesmo que você dê uma mesma disciplina para turmas diferentes, de alunos diferentes, de cursos diferentes, como cada um vai ter um andamento e vai carregar aquilo tudo de um jeito diferente. Acho que eu demorei uns bons anos para entender como é essa dinâmica e como, nossa gente, é a mesma disciplina, a mesma aula, por que essa turma entende e essa turma não entende? Acho que eu demorei um pouco para entender como essa dinâmica funciona. Acho que eu diria para esse Alan, assim, ó, pega leve aí que é diferente mesmo, negão. Isso aí é em vistas. Esse foi o Alan Richard, professor de design de games. Muito obrigado pela participação de vocês. O pós-jogo começa com você seguindo a TV AMB nas redes sociais. Já se inscreve no canal para o par de level e ficar por dentro dos próximos episódios do Fala Pro. Obrigadão, galera. Até a próxima!